Tramando. 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 Oi, gente, estamos novamente reunidos para a gravação de mais um episódio do Tramando e nessa temporada a gente conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia, que viabiliza a realização desse projeto. Nessa temporada, além de Thaís Albuquerque e eu, Tiago Silva, o Tramando conta com o apoio técnico de Hector Souza, na captação e edição do som, e com a colaboração de Fernanda Tourinho, estudante do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia, e Yuri Pinheiro, estudante do curso de Letras da mesma instituição. E hoje a gente conversa com um super convidado. Ele é professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura, o PPG Litcult, na UFBA. Tem um trabalho muito importante sobre o papel do intelectual negro na nossa sociedade e cultura, é poeta e autor do livro Modernismo Negro, a Literatura, de Lima Barreto, ganhador do Prêmio Jabuti Acadêmico 2025. Bom, também queria dar as boas-vindas, né? Não consigo chamar de Jorge Augusto, só consigo chamar de professor, porque foi meu professor o semestre passado. Mas seja bem-vindo, estamos muito felizes de ter aqui no podcast, né? Apresentando um pouco mais, hoje Augusto também coordena o grupo de pesquisa Perifa, desenvolvendo o projeto Territórios Negros e a Crítica Contemporânea, e além de modernismo negro, publicou e organizou outras obras como Contemporaneidades Periféricas, O Mapa da Casa e Muvuca. E agora a gente quer escutar você, né? Sua apresentação. Quem é Jorge Augusto? Oi, gente. Primeiro de tudo, obrigado, né? Eu gosto muito desses convites aonde nós podemos conversar mais livremente, assim, eu gosto muito mesmo. Podcast é um deles, mas também há aqueles convites que não tem nem certificado, sabe? Tipo, vem aqui na minha aula conversar. Porra, essa conversa da aula é massa, né? Que ela rende ali 3, 4 horas de relógio, não acaba nunca e pergunta pra caramba, as perguntas que você não faz a mínima ideia de como responde, mas na hora você inventa. Eu gosto muito disso. Por isso eu gostei tanto desse convite também, né? Um prazer ver a Fernanda Tourinho aqui, eu não sabia, né, que ela ia estar aqui, rever você, Tiago. E eu me apresento normalmente como Jorge Augusto mesmo, como um soteropolitano nascido e criado na periferia de Salvador, no maior bairro negro fora da África, né? E eu digo isso porque isso de várias formas está esparramada pelo meu trabalho, constituindo meio que o núcleo discursivo e o núcleo estético daquilo que eu faço. Então eu sempre me situo nesse lugar, né? Assim, eu nunca, não foi um projeto de vida virar um doutor, velho, acadêmico, essas coisas foram muito processuais, né? À medida que eu fui terminando a faculdade, eu vi que tinha mestrado, vi que tinha doutorado, aí eu já quis tudo junto e já vi que eu poderia tentar ser um professor pesquisador, né? Isso foi muito processual, eu não sabia que ia dar nisso, né? Então, mas gosto muito disso, né? Assim, a partir do tempo que eu soube que essas coisas, como é que diz, existiam, se tornou um objetivo meu ser um intelectual. E a academia, acho que no Brasil é um dos pouquíssimos lugares onde você tem uma mínima estrutura para ser intelectual. É até exagero dizer isso, que a gente tem uma estrutura para ser intelectual na universidade, que nas universidades periféricas isso não é verdade, né? Assim, eu tenho falado muito, já passando já para outros temas, mas que diz respeito a mim, que é como eu me sinto hoje, né, nesse núcleo de produção de conhecimento que é a universidade. Assim, eu acho, dentro do meu parco conhecimento sobre, como é que eu posso dizer, as universidades no mundo, que a gente não tem propriamente uma universidade, né? A gente tem um projeto de universidade que se desenvolve a duríssimas penas, né? A gente pega 12 horas aula, 14 horas aula, projeto de pesquisa de extensão, 200 horas no departamento. A gente não é um professor universitário no sentido clássico que a Europa fala, por exemplo, né? O cara que tem 6 meses para preparar o curso, para fazer a pesquisa. Então, chamar a gente de universidade é um pouco de corruptela, né? Assim, é meio
mirando aquilo que um dia a gente quer ser, né? Mas a gente tá meio longe, né? Tá bem longe, assim. Quando eu fui conhecer, né, as universidades do Sudeste para lançar o modernismo, eu fui tanto na USP quanto na Unicamp, por exemplo. Eu não vou mentir que eu fiquei assustado com a discrepância estrutural. É um negócio... É desumilde aquilo, diante do que nós temos de funcionamento estrutural e orçamento, né? Então, assim, mas eu acho que é um dos poucos lugares no Brasil que admite alguém pensando seriamente hoje, né? Porque o jornalismo já não cabe isso. A política a gente viu, né? Se uma pessoa quer pensar hoje seriamente na política brasileira, ela vai ser cerceada absurdamente. Acho que a universidade, então, é um lugar que ainda tem um espaço para o intelectual, né? Então, aqui eu estou e só vou sair daqui à força. Eu tenho uma sensação parecida com a sua, professor Jorge, que é essa de que a gente é um projeto, né? Um projeto bonito, que está sendo construído a duras penas e que, ao mesmo tempo que a gente encontra uma série de dificuldades, a gente tem também a possibilidade de construir muita coisa bacana, né? E contribuir para a reformulação aí da sociedade. Sinto também, com frequência, esse descompasso entre as instituições aqui do Nordeste e de outros lugares do mundo e de outras regiões do país. Eu também sou, no meu caso, do interior do Nordeste, né, Paraíba, do interiorzão, assim, e tem uma formação que se deu toda nesses lugares, e aí algumas realidades são muito distintas, né, são muito diferentes. E aí, nesse sentido do lugar, de como esses lugares vão fazendo parte da nossa trajetória, como eles vão contribuindo para construir quem a gente vai se tornando, eu percebo que no seu trabalho, isso tem inclusive você falou agora no começo, isso tem um papel muito importante, né? Que é o Salvador, esse território, como sendo uma parte importante do que você faz intelectualmente, da sua produção literária. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação entre a tua poesia, o teu trabalho teórico e a cidade de Salvador. Olha, tem a ver com a cidade, né? Mas, assim, quando a gente fala a cidade de Salvador, embora eu sou muito preso a Salvador mesmo, assim, eu sou aquela pessoa que viaja, quando já passa 5 dias fora, eu já fico meio doido, assim, para voltar para casa, é uma coisa estranha. Para voltar para a cidade, né? Para ver a cidade, assim. Eu me sinto em casa em Salvador, né? Mas é uma coisa muito mais ligada à periferia, né? À periferia de Salvador, que é a Salvador que eu efetivamente conheci a minha vida toda, né? Eu transito fora da periferia, sei, talvez tenha uns 8 anos, e eu tenho 43. Então, eu passei 30 e pouquinhos anos da minha vida praticamente andando na periferia. E isso não é incomum, porque falando assim parece uma coisa muito estranha. Não, tipo, a gente ia no centro da cidade, a gente ia no shopping, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui ao shopping, eu tinha perto de 20 anos. E foi eu e um, amigo meu chamado Gel, que é o cara que fez as ilustrações do mapa de casa. Quando a gente chegou lá no shopping, a porta abriu sozinha. A gente nunca tinha visto uma porta abrindo sozinha. A gente riu, disse que a gente passou 5 minutos rindo, porque a gente chegava perto da porta, a porta abria. A gente era meio molecote da periferia, sabe? 19 anos, mas a gente não saía muito de lá. A gente não tinha esse trânsito pela cidade. Isso não é estranho, né? Eu lembro sempre que uma das primeiras coisas que o ex-prefeito, ACM Neto, fez quando ele foi, eleito prefeito, foi cortar as linhas de ônibus que ligavam a periferia à Barra. Depois, toda vez que tinha aquele show no Farol, Gal Costa, Caetano, shows grandes, ele botava show na Praça de Paripe, show grande, para a galera não sair da periferia e ir para o centro da cidade. Então, essa cidade zoneada é uma coisa muito normal na história do Brasil, né?
esses espaços eles são racializados. A gente sabe disso desde a reforma Pereira Passos no Rio de Janeiro, por exemplo. A gente tem vários e vários estudos falando disso, né? Dos historiadores e dos pesquisadores do campo racial também, né? Então, essa cidade racializada, né, não se trata só de uma cidade separada em classes, né? Cidade alta de Salvador, cidade baixa. Não é isso. É uma cidade separada biopoliticamente, né, onde corpos podem ser mortos, onde outros corpos devem festejar a vida. Então a gente sabe disso, isso não é novo. Então eu fui tendo consciência dessa importância fundamental da territorialidade à medida que eu fui ingressando na universidade. Antes eu não tinha, eu só vivia. Inclusive fazer universidade me deslocou do meu bairro, dos bairros adjacentes. Então, esse deslocamento já é um aprendizado sobre a cidade, sobre a cultura e sobre a vida, né? Você sair daquele circuito de bairros. E aí, quando eu estava dando aula de literatura baiana pela primeira vez na Universidade do Estado da Bahia, isso era mais ou menos em 2012, eu tinha que dar aula de literatura baiana, né? Sempre sobra para os visitantes dar aula de literatura baiana, para os substitutos. Aí eu estava lá dando aula de literatura baiana e tinha aquele negócio, Adonias Filho, Jorge Amado, não sei o que. E eu falei, pô, não quero falar só disso, eu quero falar da literatura contemporânea que se produz na Bahia. E aí, não tinha um livro que eu peguei que falasse aquilo que eu queria. Aí eu falei, eu vou fazer esse livro. Nesse livro é o que hoje a gente chama de contemporaneidades periféricas. Tem textos maravilhosos de vários pesquisadores muito tops. Maria Dolores, Denise Carrascosa, Henrique Freitas, né? A gente tem texto, muita gente, Jober Pascoal, Silvana Carvalho, Silvio Roberto, textos muito massa, assim, estudando a literatura contemporânea da Bahia por uma visada teórica. Então é um livro muito conceitual, né, sobre o que seria essa literatura contemporânea. Mas aí, pela primeira vez nas minhas pesquisas, a questão regional, porque eu não queria chamar isso de literatura baiana. Não estava dentro disso, eu não queria essa pencha de literatura regional, de literatura local. E aí eu pensei em falar que é uma literatura que se produz a partir da Bahia, conectada inclusive com a afrodiáspora, com a diáspora negra pelo mundo, mas em dissonância daquilo que se chama de literatura contemporânea, sobretudo no sudeste do Brasil, que é uma literatura contemporânea pensada a partir da evolução linear ou descontínua das formas tradicionais na cultura euro-ocidental. Eu quis pensar o que seria o contemporâneo visto a partir do território Bahia. É uma visada que se pretende necessariamente precária. Ela não quer ser universal, ela não quer dizer o que é o contemporâneo para o Brasil, para a América Latina, para o mundo. Ela quer pensar o que seria esse contemporâneo, pensando territorialmente, né? Fora dessa necessidade do diálogo temporal, né? Porque se a gente for pensar, a gente está ali com o concretismo, a radicalização das formas, o verso some, e aí a gente vai passar disso para a poesia marginal, para o poema em prosa como uma nova invenção, e aí a gente está cumprindo aquele roteiro haroldiano de uma velha evolução descontínua das formas. Eu quis pensar fora dessa tradição, o que é que se produz na Bahia. E aí você vai achar Landê, Davi Nunes, Silvio Roberto, Lívia Natália, gente que estava produzindo em diálogo com uma tradição que circula no território, que é a tradição negra de matriz Iorubá, Banto, Jeje, Nagô e Fon, dessa tradição negra que veio para o Brasil com 4 milhões de
e escravizados e fez uma tradição, a revelia do cânone no Brasil. E aí eu digo lá que a gente deveria pensar o contemporâneo na literatura brasileira hoje a partir daquilo que ficou fora da tradição, e não como uma continuidade dela ou como uma ruptura dela. E aí, quando eu vou fazer o modernismo negro, eu estava numa encruzilhada muito grande, porque Lima Barreto é um negócio, é um rizoma muito grande, né? Você fica meio perdido, tem muitos trabalhos, tem muito texto, tem muitos livros. E chegou uma hora que eu falei, para onde é que eu vou com esse homem, com tanto livro, com tanto texto, com tantos temas, com tantas possibilidades? Aí, Tiago e Fernanda, chegou uma hora que eu pensei, porra, Lima Barreto era um negro no subúrbio do Rio de Janeiro, falando a partir do subúrbio do Rio, em 1900. Eu sou um negro falando a partir da periferia de Salvador, um século depois, sob a mesma literatura brasileira. Eu acho que eu vou partir desse ponto de vista. E aí, o livro inteiro, o modernismo negro, ele é atravessado por essa dimensão territorial, né? Ele tem um capítulo, né? Ele, entre aspas, de 80 páginas, chamado Território, onde eu vou discutir a centralidade do território-periferia na literatura de Lima Barreto, considerando, inclusive, que Lima Barreto é o fundador da literatura periférica no Brasil. Assim, ele organiza esteticamente isso que veio se chamar de literatura periférica quase 80 anos depois. Foi ótimo escutar, Jorge, adorei a resposta. E assim, tem nessa reflexão sobre o território, né, assim, que você faz no seu trabalho, que vai aparecer na sua teoria, que vai aparecer nos seus poemas, nos que eu li, nas suas entrevistas também, e em algumas delas, inclusive, você fala da ideia de multicentrismo, né, ou multicentralidade, de reconfigurar ou repensar a realidade a partir de centralidades diferentes. É isso mesmo, assim, eu queria que falasse um pouquinho disso também. Não é necessariamente de multicentralidade, né? Acho que é mais ou menos como pensa o Derrida, lá naquele texto fabuloso que eu aprendi com a professora doutora Lívia Natália, maravilhosa. A estrutura, o signo e o jogo no discurso das ciências humanas, que o Derrida ele vai falar da estruturalidade da estrutura, que é o quê? Que é você manter o centro sempre fora do jogo. Eu acho que pensar a partir do território é colocar o centro em jogo, sabe? É não pensar o centro como um centro. Porque o que coloca tal coisa ou outra coisa num centro é um jogo semiótico, cultural, linguístico, de poder. Quando eu penso o território, eu estou pensando aquele dispositivo conceitual que vai inevitavelmente tornar qualquer compreensão precária e, por isso, múltipla, porque são muitos territórios, é uma demanda muito grande, né? A gente pensar a partir do território é a gente abrir uma multiplicidade de pensamentos. E pensar o território é pensar a periferia como território, é pensar o lugar onde a multiplicidade constitui a vida prática das pessoas. Periferia não é Alphaville. Alphaville tem um padrão de casa, tem um padrão de comportamento, tem a vaguinha organizada. É tudo um padrão. A periferia não. Qualquer pessoa que já viveu lá entende o que eu estou falando. A periferia se você chegar muito tarde, aquela vaga que você bota seu carro fica comprometida, você tem que botar ela mais para lá. Periferia vai ter o trans, vai ter como é que diz, hétero cis, a mulher cis, o homem cis, o branco, o preto, o pobre, aquele que é mais remediado, que tem uma casa de 3 andares porque ele ganhou uma rescisão e aí fez a casa, comprou um carro, virou Uber, ele consegue ganhar mais. Há uma discrepância de classe, raça, gênero, sexualidade na periferia que constitui a vida daquele lugar.
que é isso que é fundamental, é esse modus operandi que deveria produzir a civilização. É a convivência com a multiplicidade como um valor ético civilizatório. O que a gente encontrou na modernidade foi o contrário disso. A produção do Estado-nação é a absoluta negação dessa multiplicidade dos territórios pobres. É uma padronização da ideia de sujeito, de cidadão, de cidade, de povo. O branqueamento é isso, né? Uma tentativa de padronização. A eugenia inteira é isso, né? Radicalmente falando, né? Ser civilizado era ser branco. Então tem um modelo de civilizado que deve ser seguido. Nas culturas negras, na afrodiáspora, é o contrário. As culturas negras foram se reinventando nas periferias da Jamaica, com o Sound System, que vai dar no hip hop nos Estados Unidos, o Harlem Renaissance reinventando várias formas de ser negro no mundo, a liberdade com o Belilei Aie, os blocos afros de Salvador, todas essas são reinvenções da cultura negra no mundo que prezam pela multiplicidade. Por isso, quando dizem o negro, né, o negro, é uma redução daquilo que a pessoa negra é um ser humano. E esse ser humano, qualquer ser humano, seja ele alemão ou nigeriano, ele está constituído, envolvido numa multiplicidade. Alguns projetos civilizatórios tomam essa multiplicidade como um valor próprio, constitutivo da cultura, e outras não. A Europa não quis tomar isso como um valor civilizatório porque ela queria o protagonismo e a exclusividade daquilo que se chama humanidade, porque ela queria deter o poder sobre todos os outros povos. Então ela fez uma escolha política que obviamente exclui a multiplicidade do mundo. Os povos negros não. Os povos negros, muito pelo contrário, viveram até hoje. Pode ser que essa escolha mude, sabe-se lá, né? Mas os povos negros são muitos povos. Para essa escolha mudar em todos os povos negros vai ser muitíssimo complicado, né? Mas os europeus também são muitos e, né, alguma hora eles se organizaram em torno de um projeto. Aconteceu isso, né? Eles ignoraram a própria multiplicidade deles em torno de um projeto de domínio do mundo que funcionou. Está em crise hoje, tomara que exploda, acabe, mas é um projeto que funcionou, né? É um projeto de pauperização do resto do mundo. Né? O resto do mundo está em crise por causa da expoliação da Europa. Então, assim, quando eu penso a periferia no modernismo negro, sobretudo, é pensando esse lugar que deve ser exemplo do que o mundo deve ser. Desse lugar que deve ser exemplo, não. Desse lugar que é exemplo do que o mundo deve ser. Não a periferia que é produzida pelo poder, com a violência, o tráfico, as mortes, a fome. Não. A periferia que se reinventa apesar disso tudo. Essa força plástica civilizatória, porque, gente, para a gente sobreviver ali, tem que se reinventar, tem que formular um novo modo de vida, um novo modo de sociabilidade, né? Então, essa potência de viver com a multiplicidade, com a diversidade que a periferia desenvolveu ao longo do tempo, e isso precisa ser tomado como um valor ético para se pensar uma civilização nossa. A gente precisa disso. Aliás, eu acho que a gente não vai conseguir dar um passo à frente mais sem isso. E aí, nesse sentido, tipo, essa cultura eurocentrada, ela reduziria a experiência, né, de pessoas negras ao sofrimento. Eu estou pensando muito aqui em Lívia Natália e na ideia dela de militância afetiva, que eu acho que também se conecta com o seu trabalho, né? Que é pensar além do sofrimento. E, tipo, lendo alguns textos seus, eu percebo que tem esse movimento de expandir essas representações, de trazer outros afetos para a tua poesia, para as tuas reflexões. Como é que
essa militância afetiva aparece aí na composição do teu trabalho? Olha, eu acho que aparece na medida em que eu valorizo, sobretudo, essas sociabilidades negras que constituíram uma comunidade negra, mesmo sob as condições mais aviltantes. Isso foi feito afetivamente, né? Velho, afeto e política aí andam na mesma medida. Mas, obviamente, a gente ainda precisa melhorar muito nisso. Obviamente, né? Mas, assim, na minha obra, eu acho que eu trago isso toda vez que eu tento não deixar apenas uma saída pessimista para as coisas. Porque se você for pensar a rigor, a gente teria muitos motivos para ser esperançosos. Eu digo nós, pessoas negras no Brasil, pessoas negras no mundo. Mas né, vamos falar de Brasil. A gente não tem, né? A gente tem 20 anos de governo de esquerda na Bahia e a gente não teve 2 anos seguidos em nenhum mandato completo a redução do número de mortes de pessoas negras pela polícia, ou seja, de assassinato. Nenhuma vez a gente teve uma redução considerável politicamente orquestrada do número de assassinato de mulheres, de pessoas homossexuais, a mesma coisa. Esses números só sobem, mas né, aqui a gente vai centrar nas pessoas negras. Os números sobem em 20 anos de governo de esquerda. Então a gente não tem propriamente motivos para acreditar, porque nos 20 anos de política de cota, a lei 10.639, nos 20 anos que alguma parte pequena da população negra adentrou a classe média brasileira, ou isso que se chama de classe média brasileira, né, que é uma coisa esquisita, um trambolho, velho, econômico e cultural esquisito, mas algumas pessoas negras entraram nelas, que professores negros entraram nas universidades. Nesse mesmo 20 anos, o número de pessoas assassinadas negras nesse país só aumentou. O que explica isso? O que isso pode nos dar de alegria, da esperança? A rigor, isso vai nos frustrar coletivamente. Se você for pensar coletivamente, como uma comunidade, como um povo, isso frustra. Se você for pensar nos sucessos individuais, nas bobagens individualistas como o favela venceu, etc, aí você vai se filiar a um discurso neoliberal, afirmar uma potência coletiva, porque 2, 3 indivíduos deram certo. Você está reafirmando o discurso meritocrático. No fundo, a gente sabe, não está dando certo porque a população negra continua morrendo. Dá certo é quando a população negra parar de morrer. Então, a rigor, a gente não teria um motivo assim para afirmar esperanças. Mas, por outro lado, a gente tem construído pontes. Eu não estou dizendo prédios, não estou dizendo casas, eu não estou dizendo bunkers. A gente tem construído pontes. Eu acho que é isso que são a Lei 10.639, a política de cotas, os professores negros, os grupos de pesquisa negro. Elas são pontes. A gente ainda está na fase de construir as pontes. É porque antes não tinha nem ponte. Antes não tinha nem gente em condições de fundar um grupo de pesquisa negros, né? Então, hoje a gente tem pontes, né? A gente tem a professora Florentina Souza, que vai ligar com Velho Henrique Freitas, com Denise, com Lívia, que vai ligar com outras pessoas do Rio de Janeiro, de Pernambuco, e você começa a construir uma ponte que é permitida pela política de cotas e pela lei. A política de cotas é algo realmente transformador, quiçá revolucionário, mas ainda vai ter um impacto efetivamente daqui a 50 anos. O impacto ainda é pouco. Assim, eu gosto, eu comemoro muito, eu falo aqui, mas assim, parece que eu sou pessimista, e eu sou, mas eu também comemoro muito que essa ponte existe já.
Porque ela é uma ponte para um futuro, mas é um futuro que ainda precisa ser muito brigado. Então eu acho que essa dimensão afetiva é quando eu vejo nessa ponte algo muito importante e tento marcar isso nos meus trabalhos. É dizer, olha, parece que uma ponte é pouco, mas uma ponte é aquilo que vai ligar um tempo ao outro. Um velho espaço é a outro espaço, uma modernidade perdida, acabada, que é a nossa, a um outro projeto de modernidade onde as pessoas negras, onde as pessoas indígenas estejam presentes. Então, eu acho que o meu trabalho, ele quer dizer, olha, isso aqui é uma ponte, ainda é uma ponte, mas essa ponte é muito importante, porque eu não sou também aquela pessoa que quer fazer do meu trabalho uma coisa positiva e esperançosa. Eu não sou mesmo essa pessoa. Acho bom que tenham essas pessoas, mas eu não sou essa pessoa. Eu acho que ainda é muito importante denunciar as coisas, mostrar o funcionamento estrutural dessas mortes negras. Ainda é assim, eu tenho alunos negros retintos que chegam na minha sala com 18 anos falando em mas professor, por que a gente tem que falar em sujeito negro? Nós não somos todos humanos? Então a gente ainda tem muito trabalho para fazer. Muito trabalho. Essa juventude que só fica lendo coisa de velho Instagram, se letando politicamente pelo Instagram, é outra coisa. Essa juventude acha que sabe alguma coisa sobre raça porque tá lendo ali pessoas famosas gravando vídeo de 3 minutos e aí essa pessoa cria uma raiva contra o pardo, achando que o pardo é o grande causador dos problemas do negro brasileiro. Isso é subletramento. A gente tem uma questão, Tiago e Fernanda, que eu nunca vejo as pessoas falarem. Nunca vejo. Que é a seguinte. Eu passei 12 anos na rede pública. Eu conheço a rede pública, todas. Prefeitura, Estado e a rede federal. Passei basicamente 7, 9 anos em cada uma delas. Eu conheço, eu sei o que é uma escola pública de noite, de tarde, de manhã. Eu já dei aula da 5ª série até o doutorado. Então eu conheço um pouquinho. E a rede pública, ela não forma um aluno, né? A rede pública é um negócio, assim, é deprimente, cara. É deprimente, né? O aluno que sobrevive àquilo ali e chega na universidade, porra, ele botou pra lá. O que faz isso, como é que diz acontecer, não é a escola, não é a estrutura, são os professores que bancam o compromisso de fazer daquilo ali uma coisa que funcione. Então isso salva muita gente, porque velho, a estrutura é decadente e só tem piorado. É outra coisa que só tem piorado nesses 20 anos. É a escola pública. Infelizmente, não melhorou nenhuma hora. Né? Hoje, na Bahia, temos o pior índice de analfabetismo do Brasil. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito séria. Mas é esse aluno que chega na UFBA, na UESB, na UNEB, esse aluno negro e pobre que chega lá com essa educação paca. Esse aluno começa a ter acesso à internet, ao Instagram, a se letrar muito rapidamente em questões muito complexas. Como é, por exemplo, essa questão do pardo no Brasil. É uma questão complexíssima. O pardo nunca foi, como é que diz, inimigo da pessoa negra. A gente tem episódios, muitos, de tensão racial, que obviamente a gente vivia em um período colonial, mas o movimento negro, organizado, disputou o pardo, conversou. O pardo integra a história do movimento negro brasileiro. Por exemplo, quando uma pessoa vem falar de parditude comigo, eu pergunto qual é a cultura da pessoa parda, porque eu nunca vi uma, como é que diz, etnicidade sem cultura. Não existe etnicidade sem cultura, porque a cultura da pessoa parda no Brasil é a cultura negra, é a periferia, é o pagodão, é o sound system, é a praia, é o samba, é a nossa cultura, é a cultura negra.
Não existe uma cultura parda e uma cultura negra. Como é que eu vou falar em parditude se não existe uma cultura que defina o sujeito pardo como um sujeito étnico? Sabe? Mas não, o cara vai lá, ouve um vídeo de 3 minutos, ouve outro de 3 minutos, começa a curtir aquilo, aquele negócio vira uma maluquice, o debate vira uma coisa louca, politicamente aquilo ganha desdobramentos hediondos e cria uma celeuma dentro do movimento negro absolutamente desnecessária, porque esses jovens estão se letando em questões complexas, vindo com uma educação rasteira e encontrando debates complexíssimos sem tempo de se letrar corretamente nas universidades e sendo bombardeado pela internet. É um momento muito difícil. Então, o que eu tento fazer com a minha obra é dizer, olha, isso aqui é tudo difícil demais. A gente morre, não tem muita saída, é muito beco, mas não tem saída. Mas essas pontes são pontes afetivas e fundamentais para que de ponte em ponte, de lado em lado, né, atravessando de um lado para o outro, a gente vai chegar em um lugar que a gente nunca esteve. Então, professor Jorge, eu queria fazer um último comentário e passar a bola para a Fernanda. A gente, na verdade, pesquisando assim sobre o teu trabalho, sobre o livro, né, o lançamento de Modernismo Negro, a literatura de Lima Barreto, eu encontrei um texto de Fabiana Carneiro da Silva, que ela publicou no O Odisseu, que ela fala do sorriso de Lima Barreto. Ela comenta que foi a primeira vez que ela viu Lima Barreto sorrindo, e eu acho que foi a primeira vez também que eu vi uma imagem de Lima Barreto sorrindo. Fernanda vai começar as perguntas dela falando um pouquinho sobre isso, e aí eu queria passar a bola para você, Fernanda. Bom, estamos em um podcast, né? Mas eu vou descrever um pouquinho, falar um pouquinho da capa. Né? Então a gente vai falar um pouco da parte visual inicialmente do livro, né? A capa tem esse Lima Barreto sorridente. Quando a gente abre aqui, temos o processo do sorriso, né? A foto é colorida. E quando a gente vai ao fundo do livro, temos a foto original, né? No final do livro, você decide qual é o seu Lima, né? Se é o velho Lima ou o pretenso novo Lima que eu estou dizendo ali. É exatamente sobre isso que a gente queria comentar. Como você coloca na folha de roxo, foram fotos produzidas por inteligência artificial, então tecnicamente elas não existem, é uma modulação. Né? E a gente queria entender de onde surgiu essa ideia, por que trazer esse Lima Barreto sorridente na capa, e também trazer essa foto antiga para comparar. Olha, a ideia de trazer um Lima Barreto para a capa, ela é mais ou menos desde que o livro surgiu, né? Assim, desde que eu comecei a fazer o livro. Mas estava muito difícil fazer a capa, graficamente, assim. Primeiro, porque as fotos são velhas, muito velhas, o pixel dessas fotos é lastimável. E aí eu estava fazendo com um designer que é o melhor designer que eu conheço, que é Diego Ribeiro. Ele fez um sorriso que, assim, inclusive ficou muito bom, que é manualmente, né? Você vai abrindo a boca, você tem que ter todo cuidado para não entortar muito a boca. E ficou bom. A gente tinha uma capa. Quando Adriano Moreira, que é um designer também, faz várias coisas, é um videomaker de várias coisas importantes, lançou uma foto de Lima Barreto sorrindo na internet antes do livro sair. Estava perto já. E aí a foto explodiu. Aí eu olhei a foto e falei, puta que pariu, é a foto que eu queria. Aí eu mandei pro designer e disse, porra, velho, o cara fez uma foto muito melhor que a sua. Porque ele fez na inteligência artificial. Aí eu entrei no dilema entre usar uma foto da inteligência artificial ou não. E isso eu demorei. Assim, eu demorei meses para decidir. Acho que uns 2 meses, porque eu não queria usar, não vou mentir. Mas a diferença era muito grande. Por o efeito que eu queria dar, né, a inteligência artificial funcionou muitíssimo, muitíssimo melhor. Então, a gente cedeu, usou e ficou legal. E, assim, é uma coisa que chama muitíssimo a atenção. Mas eu quis dizer às pessoas, né, isso tem muito a ver com a minha resposta anterior.
Eu não quero que pareça só bonitinho. O Lima Barreto que sorri e que de agora para o futuro, esse homem é uma potência do riso brasileiro. Lima Barreto não tem foto sorrindo. Isso é um dado histórico e a gente precisa lidar com isso. Agora, imaginar Lima Barreto sorrindo é uma função nossa. Pensadores negros, intelectuais negros, poetas negros, é uma função nossa imaginar Lima Barreto sorrindo. Mas isso não nos dá o direito de inventar um dado histórico. Então eu boto a foto, velho, original, lá no fundo, para lembrar. Olhe, a gente partiu disso aqui, desse Lima Barreto. E aí entra na outra questão, né, de por que o riso. Esse Lima Barreto sério lá é também uma metonímia de como o Lima Barreto é pensado na historiografia literária brasileira, que, por sua vez, é uma metonímia de como a autoria negra é pensada, né? Quando você pensa na questão do riso, é muito difícil você considerar o riso na obra de arte negra, né? Na literatura negra, sobretudo. A gente tem um lugar definido para a literatura negra na crítica tradicional brasileira. É o lugar do biografismo, da resistência e da denúncia. Qualquer coisa que sai disso fugiu do script. Então, quando a gente bota a foto de Lima Barreto rindo, a gente quer tirar dele a pencha da tristeza. É impossível que um cara que fez Triste Fim, que fez Brusudangas, fosse sério o tempo inteiro. É impossível, porque o livro é engraçadíssimo. Ele tem que ter aquilo para dizer aquilo a gente. Ele tem que ter aquilo. Ele devia rir muito, pô, porque não dá, você rir o livro se acabando, sabe? A risada demais, é engraçado demais o livro. Então você pensa, pô, esse cara é engraçado. A literatura negra pode ter uma graça. Carolina Maria, às vezes, é engraçada também. Mas o que é que a gente conhece dela? A favelada, a literatura de resistência. A gente está sempre dentro desses 3 eixos. Biografismo, resistência, denúncia. O que eu tentei fazer com a capa e com o livro foi tirar Lima Barreto disso. E aí eu tenho 2 subtópicos bastante grandes que eu falo do riso em Lima Barreto, né? Inclusive, uma parte dela é: pode o precário sorrir? Porque de onde vem isso de que a literatura negra deve ser triste? Da ideia de que a vida negra é triste. Da ideia inconcebível de que uma pessoa que trabalha das 8 às 6 da tarde possa, no sábado de tarde, após sair da sua 44ª hora de trabalho na semana, ir para o paredão, ir para a praia, ir para o baile e dançar. Como assim? Não vai descansar, não vai arrumar a casa, não vai cuidar da, como é que diz, esposa, do filho. Esses chavões da família tradicional brasileira toda servem também para botar essa pessoa negra num lugar pré-estabelecido. Mas a população negra nunca bancou isso. A população negra sempre fez festa, porque a alegria aí é um valor humanizador também. É humanizador, a pessoa precisa daquilo, a pessoa precisa transbordar, velho, afeto, sexualidade, desejo e vida, senão ela não está viva, pô. Ela morreu. Né? Senão ela morreu. E onde é que se mata a pessoa negra? É querendo tirar dela a possibilidade do desejo. Você estanca todo o desejo da pessoa negra numa única direção: sobreviver, emergir socialmente. E o resto todo da vida, amor, sexo, lazer, velho, afeto, fica para segundo plano. Isso é matar a pessoa, isso é produzir a morte social. É você ir esvaziando essa pessoa subjetivamente. A insistência na velha alegria, no riso, é não ceder a isso jamais. Né? A gente tem diversos exemplos disso na história do Brasil. Diversos. Né? Eu vou citar um rápido que o João José Reis cita, que tinha leis, né, quando a velha abolição foi decretada, que não podia ter mais de, acho que era 5 acho que era 3 ou 5
pessoas negras andando juntas na rua depois das 7 da noite. E não tinha quem fizesse. As pessoas desobedeciam e baixava mais decreto e a polícia ia e os negros iam para a rua, os negros iam se ver e iam comemorar o fato de estar vivo e liberto, que ninguém é maluco, que as pessoas precisavam dizer umas às outras e dizer a si mesmo: tô vivo, trabalho, pago a conta, descanso um pouquinho, mas tô vivo, eu preciso sentir a vida, eu preciso viver, né? Eu preciso me apaixonar, eu preciso desejar alguma coisa que não seja o dinheiro para comprar comida no final do mês. Essa possibilidade de existir além da demanda imediata, a pessoa negra sempre exerceu sobre as mais diversas condições de vida que ela teve no Brasil. E é isso que eu quero afirmar com esse riso. É a ponte de novo, entendeu? É assim, ó, estamos vivos. Ficamos vivos até aqui, vamos continuar vivos ainda. Mataram 121 pessoas na chacina, no massacre do Rio de Janeiro, Velho Alemão e Penha. Vamos reestruturar, vamos seguir, vamos continuar produzindo conhecimento, luta e disputa para que aquilo nunca mais se repita. Porque se a gente se abater diante daquilo, cada mês tem uma. Não pense que se a gente se abater, haverá algum tipo de acordo. Não, cada mês vai ter uma. É pior, vai ser muito pior. Então esse risco é dizendo, ó, apesar de vocês, amanhã há de ser outro dia. Todos os dias, sabe? Obrigada pela sua resposta. Acho que é uma resposta extremamente... Enfim, né, eu me peguei pensando... Quando eu vi que era o uso de inteligência artificial, a gente sempre tem esse debate, assim, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar nessas possibilidades que você traz. E a AI foi uma ferramenta que trouxe isso, né? Que conseguiu trazer esse resultado esperado. Eu queria comentar sobre a primeira seção do seu livro, né? O Doutor. Você explica que a intenção da obra é entender a experiência negra na modernidade sem cair no universalismo, né? E para isso, aí abro aspas, você precisou investir no referencial teórico e conversasse com a literatura negro-brasileira com o intuito de não suplicar em nosso texto as armadilhas coloniais. Eu queria entender um pouquinho o que são essas armadilhas coloniais, né? Como elas impactaram na sua pesquisa e no seu processo de escrita. As armadilhas coloniais, a primeira assim, que eu tentei fugir no meu texto seria me render a tentar pensar a obra de Lima Barreto no que eu chamo, no final do livro, de os dois tempos da tradição, né? Que é o tempo positivista, linear e desenvolvimentista da tradição de Cândido, né, evolucionista, ou o tempo descontínuo de Velho Haroldo de Campos, que, embora seja descontínuo, é igualmente evolutivo. Eu não queria pensar Lima Barreto na cadeia da evolução das formas ou dos temas. Eu queria pensar ele numa outra dimensão. Essa outra dimensão da cultura negra. E aí eu não dialoguei tão diretamente com a tradição euro-ocidental e fui dialogar com alguns poucos, mas fundamentais teóricos que têm feito um trabalho assim, um trabalho que eu nem sei classificar de tão fundamental, que é um trabalho de reinvenção da teoria da literatura, da teoria clássica, essa de milênios, né, que a gente vai pensar na Leda Maria Martins, da Edmilson de Almeida Pereira, são os dois principais, junto com um trabalho que não é só do campo da literatura, mas dialoga brutalmente, que é o Muniz Sodré. Acho que esses três nomes são nomes assim que abrem portas para a gente pensar isso que eu trago dentro do modernismo negro, e uma galera que nos últimos 15 anos, 20 anos, tem feito isso aqui na Bahia, né? Começando por Flora, Henrique, Denise Carrascosa, Lívia Natália, que há muitos anos atrás lançou um texto fundamental chamado Por uma Lírica Menor,
para pensar a teoria da literatura em literaturas negras e africanas, por exemplo. É um texto importante. A gente tem muita gente aqui produzindo coisas importantes. O professor Silvio Roberto Oliveira, que há 20 anos atrás fazia essas críticas do biografismo que eu faço, ele já fazia em relação a Luiz Gama, por exemplo. Então, assim, a gente tem uma tradição negra já, que ela pode não ser muito grande, mas ela é robusta. Sabe, ela é robusta, ela é importante e ela é muito criativa e ela é muito sólida. Então eu tento dialogar com essa outra tradição que parte de dentro da cultura negra. Parte dos congados, dos terreiros, da capoeira, e vai pensar duas coisas básicas nessa releitura de Lima Barreto que eu fiz. Uma outra noção de tempo para pensar não só a teoria, mas o próprio romance. E a ideia do território, de partir do território, né? São as duas coisas. Tanto eu parto do território e não do tempo, não da forma anterior. Né? Eu não estou partindo do romance realista para pensar o romance de Lima Barreto. Não estou. O que eu estou partindo é dos modos de uso da língua oral nos subúrbios cariocas. É disso que eu parto para pensar o romance de Lima Barreto. Não do naturalismo ou do realismo que o antecede, entende? Então eu saio da escala temporal e vou para a escala territorial. Com que cultura Lima Barreto estava dialogando nesse território com o qual ele dialoga? Sabe? Então foi isso. Eu acho que quando eu faço isso, eu opero um corte nessa colonialidade que está ali comparando coisas, não é? Porque o que é a classificação temporal? É uma classificação de comparação. Ela quer dizer quem é melhor ou pior, quem está conseguindo dar o passo à frente e quem não está. E isso é feito só com base naquela tradição. Ela ignora as outras tradições negras e as tradições indígenas também. Então, assim, eu acho que ser anticolonial, ser contracolonial, nesse quesito, foi operado por esse recorte metodológico, que vai ter desdobramentos outros, muitos outros, nas próprias análises. Né? As análises elas vão para outro lugar, porque o recorte metodológico foi esse. Eu comentei no início do podcast que eu não consigo chamar de Jorge Augusto só de professor, porque eu tive o prazer de ter, né, como professor, de tê-lo como professor. Pode chamar de Jorge, pare com isso. Oxi. Eu não consigo ter algo dentro de mim, que eu não consigo, mas eu entendo. Bom, que eu tive o prazer de fazer com o Jorge, uma disciplina do programa de pós-graduação em Literatura e Cultura aqui na UFBA, chamada Estudos Narrativas, que foi uma disciplina muito especial que a gente dividiu com o professor Henrique Freitas, a professora Silvana Carvalho e o professor Jorge Augusto, né? E eu lembro que foi um semestre muito especial para a gente, porque a gente acompanhou todo o processo de indicação, semifinalista, finalista do Prêmio Jabuti, né? Fizemos um coffee break, fizemos um lanchinho, uma festa. Eu adoro aquelas fotos. Me emociono muito, sabia? Eu me emociono muito olhando a cara. Assim, eu acho que do prêmio todo, uma das coisas que eu mais fico assim, dali emocionado, é tipo aquele carinho ali da turma, sabe? Aquele negócio me pegou, velho. Sério mesmo, foi lindo aquilo. A gente ficou muito, muito feliz com tudo. Preparamos toda aquela festa, aquela surpresa, porque sentimos que era um momento, desde o início foi muito especial, né, até a premiação. E eu lembro, tem muito fixo na minha memória, o momento que o professor Henrique te parabenizou por ser finalista e disse que você tinha muita coragem, assim, nas palavras dele, porque você pegou sua tese de doutorado e reescreveu praticamente toda para produzir o livro que temos em nossas mãos agora, né? E eu queria entender como foi esse processo para Jorge Augusto, o doutor, né? Como se deu essa reescrita e também qual é a sua relação com o espaço da academia no momento, né? E talvez se pudesse refletir também sobre a relação do próprio Lima Barreto com o espaço da academia. Olha, a relação de Lima Barreto ela é exaustivamente discutida por muitos textos, né? Ela não foi salubre, né? Ele não conseguiu se manter lá pela estrutura, pelo dinheiro, pelo tempo que ele precisava trabalhar para dar conta dos parentes que precisavam dele, gente doente, né? Então, né, a academia absolutamente hostil a pessoas pretas hoje, imagine em 1900. Não
não tem, né, parâmetro. Certamente tudo que eu vou reclamar aqui é muitíssimo pouco para o que Lima Barreto passou, né? Muitíssimo pouco. E olhe que nós estamos falando de uma pessoa que falava línguas estrangeiras, de uma pessoa absolutamente preparada, de uma pessoa que lia muito. E essa pessoa não conseguiu concluir um curso naquela época, né? A gente sabe como o racismo ele funciona de uma forma adoecedora, né? E no caso dele, tanto o adoeceu quanto o afastou dos seus desejos, como eu estava falando na questão anterior. Você vai solapando o desejo da pessoa ao ponto de que aquele desejo não pode ser mais pensado, aonde aquele desejo ele não é mais possível. Isso aconteceu com Lima Barreto, né? Ele tinha a vontade, e não era uma vontade deslumbrada de ser um doutor, né? Ser um doutor tinha uma significação estrutural, era mostrar para a sociedade que uma pessoa negra não era uma pessoa inferior intelectualmente, e isso não poderia ser mostrado pela sua capacidade. Ele sabia disso. Capacidade ele tinha, inteligência ele tinha, mas a sociedade só considerava o título, doutor. Tanto que os doutores, personagens dele, são pessoas ridículas, né? Burras, fracas, eticamente, moralmente, mas também muito pouco inteligentes, assim. São pessoas risíveis, ridículas, né? Então, o doutor, o título era a única coisa que valia. Ele queria meio que para esfregar na cara da sociedade que o positivismo era uma grande besteira. Então, não era para uma realização pessoal que ele queria ser um doutor. Era num sentido muito coletivo, que era de mostrar que o positivismo era uma grande bobagem. E eu tenho uma relação, como é que eu posso dizer, muito prática com a universidade, né? Eu sou uma pessoa negra num país racista, né? Sistematicamente racista. Então, a universidade, eu não crio, como é que eu digo, ilusões sobre ela, mas eu quero usar ela para o que ela serve para as disputas que eu acredito que devem ser traçadas. É isso que eu faço. Na extensão, na pesquisa, nas aulas, a universidade paga o meu salário, ocupa outra grande parte do meu tempo, além das aulas, com reuniões, processos, demandas, é uma burocratização do trabalho docente nos últimos 10 anos, que eu acho que é sem precedentes. E, assim, eu tenho uma relação de, como é que eu posso dizer, aquela coisa que você, de desconfiança perpétua com a universidade. Eu nunca estou entregue na universidade, em nenhum lugar que eu trabalhei, eu nunca estive. Eu nunca acho que é um lugar revolucionário, transformador, que aquela universidade vai salvar a população. Eu nunca acho. Embora eu reconheça que não há lugar mais importante para a população negra estar do que a universidade pública nesse país. Mas não é estar lá deslumbrada, achando que aquilo é o melhor lugar. Eu recebo alunos adoecidos na minha sala, chorando, tristes, porque sofreram racismos de colegas, inclusive. A gente nem está falando dos docentes, assédio moral. A universidade é um microcosmo social. Olha a sociedade brasileira adoecida, brutalizada do jeito que é, né? E assim, eu acho que a gente só vai melhorar quando a gente entender que o Brasil não é uma democracia. A gente está tentando preservar uma coisa que não existe, uma coisa que a gente está construindo. Se a gente tiver a noção de que a gente está construindo e não preservando, talvez a gente compre outras brigas, né? Talvez, por exemplo, a gente vá mais para a rua. As disputas da rua são disputas de construção. E aí eu acho que pode mudar. Então, para resumir, eu acho que a universidade pública é fundamental para a transformação social, econômica e política da população negra, mas do Brasil inteiro, não só da população negra. Acho também que a população negra, quando adentra a universidade, não pode ir desarmada, não pode ir achando que vai ser bonitinho, que vai ser floreio, que vai ser simples. Não vai, é uma guerra
como é uma guerra fora da universidade, mas é uma guerra que necessita ser disputada, porque a universidade tem que ser nossa, porque nós somos 50% da população brasileira. E tem que ser nossa no sentido amplo. Não é de ter 50% dos alunos negros sendo, sei lá, 40% nas licenciaturas. Não, a gente tem que estar em todos os espaços, inclusive nos espaços de gestão pública da universidade, onde as pessoas negras não estão em nenhuma universidade pública brasileira. A coisa mais difícil é você achar uma reitora ou um reitor negro. De cabeça aqui, eu lembro só uma. Isso é um absurdo. A gente tem hoje universidades brasileiras sem pró-reitorias de ações afirmativas. A gente ainda tem universidades brasileiras que brigam contra cotas e fraudam cotas. Em 2025, 20 anos depois. Então, a gente não pode ir desarmado para um combate desse. Mas esse combate é importante. Ele deve ser traçado porque a universidade é um lugar onde precisamos estar. Porque ela decide muita coisa, né? Ela liga muitas pontes, né? Voltando para aquilo das pontes. E sobre a tese, sobre essa coisa de ter apagado a tese toda, isso aí aconteceu mesmo. A minha pesquisa, inicialmente, tinha Lima Barreto como centro, mas não era só Lima Barreto, né? Tinha Oswald e Mário, era uma proposta inicial ainda do projeto. Quando eu entrei, conversei com o Henrique, né? Henrique falou, rapaz, acho que Lima Barreto toma muito aí, porque Lima Barreto é muito grande. Eu falei, não, rapaz, não toma não, eu dou conta. Quando eu fui olhar o tanto de coisa que Lima Barreto tinha, não dava conta, né? Eu peguei, deixei só e aí parti para uma coisa mais vertical e menos panorâmica. Só que eu parti com um referencial pós-estruturalista. E eu estava com meu pai doente, de Alzheimer, eu que cuidava dele, ele ficava lá em casa, não sei o quê. Eu estava com muitos problemas. Eu trabalhava no União e vinha para cá assistir aula, assim. Fiz muitos textos, né? Os textos eram bons, eu publiquei assim, os textos, mas quando eu fui para a qualificação, eu enxerguei coisas que eu não tinha visto, né? Assim, o professor Silvio Roberto Oliveira, que é um grande leitor desse livro, e é como é que diz, ilustrador também, ele fez algumas observações importantíssimas, Raquel fez, Denise fez, né, que foi a minha banca, Raquel Esteves, Denise Carrascosa e Silvio Roberto Oliveira. Velho Henrique, como é que diz, orientador, estava em pós-doc. O texto era bom, a ideia era boa, nesses textos estão aí publicados, né, alguns deles, mas eu vi que não era aquilo. Para o que eu queria fazer, para o que Lima Barreto precisava que fosse dito sobre ele. Por exemplo, eu pensava lá a literatura de Lima Barreto como literatura menor, que é um jargão hoje, né? Você pensar a literatura negra como literatura menor. Eu não penso mais no modernismo. Eu vou dizer que isso não é suficiente para a gente pensar a rasura operada pela língua em Lima Barreto, epistemologicamente falando, chamar isso de literatura menor não dizia o que eu queria. Eu aí fui buscar um conceito pouco ainda conhecido de Muniz Sodré para a gente falar disso, e funcionou muito mais. E foi essa da epistemologia negra, que sai da cultura negra, que eu fui buscar para reescrever a tese. Aí o texto é todo novo. Da minha qualificação, que eu saí quase chorando, apanhei igual a doido, foi 4h30 minha qualificação. Portas fechadas. Apanhei igual a cachorro morto, saí com os olhos cheios d'água. Mas foi muito bom, né? Porque, velho, as observações foram boas e eu decidi que não valia a pena investir naquele texto porque eu queria um outro caminho, sabe? E aí eu voltei, pedi mais um ano e fiz de novo. Fiz o trabalho todo do zeraço mesmo. Voltei e fiz tudo. E aí deu no modernismo negro, mas também porque eu queria produzir uma crítica da literatura que dialogasse com essa epistemologia negra, e isso estava muito pouco na primeira versão.
Então, Jorge, muito obrigado pela conversa, muito obrigado pelo seu tempo. Eu queria ter aqui mais 2 horas para a gente continuar conversando, mas eu sei que Eu também ficava de boa. É uma pena. eu queria agradecer em nome de toda a equipe Tramando, dizer que foi um prazer te escutar. Espero que a gente tenha outra oportunidade de trocar uma ideia, ampliar essa discussão e que você volte para o Tramando uma outra vez. Vai ser um prazer a gente continuar esse bate-papo. Eu queria saber como é que a gente faz para te encontrar, para seguir o teu trabalho, onde é que a gente encontra informações, onde é que compra teu livro. Obrigado, gente. Meu trabalho, ele tá praticamente todo no academia.edu. Eu boto tudo lá, né? As pessoas baixam, leem, menos o modernismo negro, né? Eu não botei nenhuma parte lá, porque o livro é muito recente e a editora me mata se eu botar o livro lá. Então, o Modernismo Negro você compra no site da editora Segundo Selo, ou no site da Amazon, ou no WhatsApp da Segundo Selo. E assim, os outros livros de poesia eu também não boto lá, claro, né? Porque tem contrato com as editoras, mas os textos soltos eu organizo tudo lá no academia.com, qualquer pessoa, academia.edu, Jorge, Augusto, qualquer pessoa pode entrar, baixar, tem vários textos sobre várias coisas. Eu gosto muito dessa dinâmica, como é que diz, aberta, assim, sabe? Onde a pessoa vai lá, baixa o texto, lê o texto, e provavelmente alguns deles estarão no meu próximo livro, né? Que vai ser um livro de, como é que diz, ensaios, e alguns desses ensaios, revistos ou não, vão estar lá, certo? E quem quiser segue pela conta Jorge, como é que diz, Augusto, _, arquivo pessoal no Instagram, que lá eu divulgo esses trabalhos também. Aliás, a conta é só para isso, só é coisa de trabalho. Não tem nada sobre a minha vida, óbvio. Eu queria só finalizar esse episódio e dizer novamente que foi um prazer receber você. Em nome de toda a equipe Tramando, a gente está extremamente feliz e queria agradecer também à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia pelo apoio, né, por permitir que esse episódio fosse realizado, e queria agradecer também a toda a equipe Tramando que tem contribuído de forma cuidadosa para a realização desse podcast. Tramando. 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 Tramando.